E agora a gente vai chamar o Dr. Jonas Moura, nosso querido amigo e palestrante de hoje. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, é médico clínico e prescritor do Hospital Geral do Promorar. Tem pós-graduação na área de medicina, com ênfase em medicina ortomolecular, atuando principalmente nos seguintes temas: vitamina D e colecalciferol. Tem pós-graduação na área de fisiologia do envelhecimento humano e modulação hormonal, anti-aging e longevidade humana. Tem pós-graduação também em nutrologia, tem um curso nacional em nutrologia e mestrado em farmacologia pelo Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí. O Dr. Jonas vai ministrar uma palestra sobre autoconhecimento e alimentação. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, Dr. Jonas. Bom dia a todos. Gostaria de saber se está tudo bem com o nosso som. Certo, só vou baixar aqui um pouquinho o antes. Para não dar. Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui no CAOSSE, esse evento que vocês fazem todo ano, e de forma online, que pode ser gravado, pode ser acessado outras horas por todas as pessoas, em qualquer momento, em qualquer local do planeta. E gostaria de agradecer aí os amigos, o Maurício, a Manu, o Bruno, o pessoal aí do CAOSSE. Em breve nós vamos estar aí de novo para fazer algumas mais experiências ainda dessa terapia integrativa que a gente tem, essa missão nossa de colocar a integração da medicina, das religiões, da espiritualidade, de todas as correntes religiosas, das terapias energéticas, as famosas terapias integrativas, né? O mundo caminha para isso, o mundo caminha para a integração de tudo isso, tá? Então, é uma verdade que não tem mais como esconder, apesar das tentativas, das várias tentativas, mas não tem como mais esconder uma verdade cujo tempo chegou. Então, eu gostaria de agradecer a todos e, fazendo parte dessa nossa integração, eu estava vendo aí a apresentação do cidadão aí anterior, fazendo uma apresentação muito, muito bela, de muito conhecimento profundo aí das nossas origens, e vi também aí os vídeos das terapias integrativas do Reiki. Isso é muito importante. Eu tenho levado essa mensagem a todas as pessoas do Brasil, onde a gente possa estar, onde a insistência nossa da integração de tudo isso. Nós tivemos recentemente com o Sebastião Camargo em Aracaju, onde a gente também levou as nossas terapias, e em breve a gente vai estar aí de novo com vocês. Então, nossa palestra é sobre a alimentação e autoconhecimento, certo? Porque existem 3 pilares que nós precisamos conhecer para nós termos um autoconhecimento do nosso corpo, do como ele funciona, quais a sua constituição, para que a gente não possa ter muitos problemas na nossa saúde. Nós estamos experienciando mais uma vez aqui esta vida física, então esse corpo nosso, ele é um objeto sagrado, é um templo sagrado, como diria alguns autores, e a gente tem que cuidar muito bem dele. É uma responsabilidade que nos colocam, que nos deram, é uma dádiva de Deus, tá? O tempo aqui na vida física, ele passa de uma forma diferente das outras dimensões, exatamente para que a gente possa experienciar, para que a gente possa, através do aprendizado, da repetição, da mudança de atitudes, de ações, que a gente possa fazer o máximo possível para refinar todo esse conteúdo que nos foi dado. Então, nós estamos experienciando
esse templo sagrado que é o corpo físico, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma imensa responsabilidade sobre isso. Então, como médico, eu fui aprendendo ao longo do tempo cuidar do corpo físico, porque nós fomos, logo aos 40 anos, acometidos de algumas doenças, e a gente foi buscar entender como funciona, qual o verdadeiro motor e quais as verdadeiras causas das doenças e como corrigi-las e como não tê-las, como preveni-las. Então, isso precisa ser um autoconhecimento. E eu estou levando isso para as casas espiritualistas, as casas integrativas, porque não adianta você fazer terapia integrativa, que é nobre, mas se você não cuidar do corpo físico. E não adianta também cuidar do corpo físico se você não cuidar dos outros corpos dimensionais. Então, é um todo, é uma integração do todo que a gente tem que entender isso e buscar esse equilíbrio para o melhor funcionamento do no nosso todo. Então, nós temos 3 pilares que, se a gente conseguir seguir esses 3 pilares desse autoconhecimento do nosso corpo, e a alimentação é um deles. A alimentação é um desses 3 pilares. E é como um tripé, que se cai uma parte, cai as outras 2. Então, eu vou explicar isso com muita calma, para que todos possam ter essa ideia. É fácil de entender, um pouco difícil de seguir, porque isso foi retirado da nossa educação. Isso foi retirado dos nossos livros de educação básica das escolas, foi retirado dos livros de educação básica dos colegas médicos. Não adianta culpar os colegas médicos, os colegas de saúde, os enfermeiros, os técnicos. Não adianta culpar, porque isso foi retirado intencionalmente para que nós pudéssemos adoecer e pudéssemos fazer os exageros da alimentação, ficarmos extremamente viciados em alimentação. Quem se vicia em alimentação adoece, quem adoece gera doença gera muita oportunidade de dinheiro. Então, é um mercado bilionário, trilionário, que é o mercado de doença. E vocês estão vendo aí esse último mercado que está acontecendo na nossa vida, né? Um intenso comércio de medicamentos das mais variadas formas, no intuito de ganhar dinheiro e não de promover saúde, como a gente gostaria. Então, esses conhecimentos foram afastados da gente, e hoje nós somos difíceis, nós estamos com dificuldade de entender isso, dificuldade de implementar isso em nossa vida, porque nós já estamos muitos viciados nessa vida que nós estamos hoje. Como vocês estão vendo aí, às vezes aparece a nossa gatinha aqui, a Bebel, mas ela faz parte aqui do nosso plano para uma proteção aí, como pediu nosso amigo Maurício. Então, o que acontece? O que está acontecendo no mundo atual de hoje, além desta doença que foi gerada aí, provavelmente de maneira intencional? Então, o que a gente acontece hoje com nossa população do planeta? Quais são as maiores causas de morte e de doença na atualidade? Quer dizer, se você pergunta de que mais as pessoas estão morrendo, de que mais as pessoas estão adoecendo, eu lhe respondo. Número 1, doenças cardiovasculares. Então, hoje nós padecemos de doenças cardiovasculares. De uma maneira bem simples, o que são doenças cardiovasculares? É um conjunto de doenças chamadas que integra, que atua, que atua alterando a nossa circulação de sangue e o nosso coração. Então, nós sabemos que o coração ele é uma bomba que manda sangue para todo o corpo através das artérias e que recebe sangue do corpo através das veias. Essas artérias e o coração são as sedes de várias alterações que vai culminar nas doenças cardiovasculares, ok?
Então, de que está morrendo mais hoje? De que se está morrendo? De que se está adoecendo mais hoje? Doenças cardiovasculares. Quais são elas? As principais. Infartos do miocárdio, que pode ser crônico e agudo. Os AVCs, que são os famosos derrames. A morte súbita. As insuficiências cardíacas congestivas, onde você falha a bomba cardíaca. O edema agudo de pulmão, onde você falha agudamente o pulmão. Hipertensão arterial sistêmica e as insuficiências renais, a maioria delas. Então, a grande maioria das vezes, as pessoas nunca tiveram tão doentes como estão hoje, e a grande maioria das vezes é por essas doenças chamadas doenças cardiovasculares, infartos agudos e crônicos do miocárdio, as coronariopatias chamadas, os AVCs, o acidente vascular encefálico ou cerebral, também chamado de derrame, a morte súbita, a insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão e as insuficiências renais, certo? Então, hoje isso está nos assolando, até mais do que essas doenças da atualidade aí, essa doença infecciosa que está rolando aí. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. As maiores causas de doenças, nós temos duas entidades aqui que são terríveis causas de doenças cardiovasculares. É o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. Então, essas duas coisas juntas são a causa da maioria desses infartos, derrames, dessas doenças cardiovasculares. Então, nunca se teve na história do planeta, da humanidade, tanta gente doente como está agora. A continuar desse jeito, senhores, o sistema de saúde vai quebrar. Seja ele público, privado, brasileiro ou estrangeiro, ele vai quebrar. Então, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são as principais responsáveis pelas doenças cardiovasculares, e elas são as maiores causas de doença e de morte na atualidade, certo? Então, a gente tem doença e morte hoje por essas duas entidades, e não precisa ser o diabetes mellitus apenas com glicemia alta. O diabetes mellitus, pior que tem, ele começa com muito tempo atrás. Ele começa com alteração em níveis de insulina primeiro, não é nem na glicemia. O sujeito passa 20 anos, 25 anos, com as glicemias alteradas, com a insulina alterada primeiro, sem ele ter nenhum sintoma, e aí essa ausência de sintomas, você pode estar desenvolvendo doença cardiovascular, você pode estar desenvolvendo um câncer, você pode estar desenvolvendo uma série de coisas. Então, eu queria que você soubesse que a ausência de sintomas não quer dizer que você está bom. A glicemia normal não quer dizer que você está bom. Tem que medir outros parâmetros, os parâmetros inflamatórios e a insulina. E aí ela fica alterada muito tempo antes da glicemia e já pode gerar as doenças cardiovasculares. A outra coisa é que pressão alta quase não dá sintomas. Tem muita gente aí entrando com pressão alta e não tem absolutamente nenhum sintoma. Então, glicemias alteradas ou antes, insulina alterada e pressão alta são geradores os grandes geradores das doenças cardiovasculares. E a gente está por aí, muitos estão aí na fila para ficar diabéticos, mas antes de diabetes eles já estão com as doenças cardiovasculares, os infartos, derrames, as mortes súbitas, a insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, insuficiência renal. Então, antes, no começo do século, senhores, nós não tínhamos essas doenças. E hoje nós estamos tendo o que a gente mais padece. Então, quais são outras causas de doenças que nos acomete hoje? Além do diabetes mellitus, além da hipertensão, além das doenças cardiovasculares, o câncer e as doenças crônicas neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência e outras. Nunca na história do planeta tivemos tanto câncer como estamos tendo agora. Nunca tivemos tanto Parkinson, tanto demência, tanto diabetes, tanto essas doenças que nós padecemos.
E aí a gente vai ver que quais são as causas realmente disso tudo. Está em 3 pilares que a gente não consegue implantar em nossa vida. Pessoas com 42 anos infartando, com 35, coisa que não se via há tanto tempo. Então, isso, senhores, é que está nos matando hoje. As doenças cardiovasculares, o câncer, a intolerância à glicose, os efeitos da glicose e o diabetes, a hipertensão. E, além disso, nós temos também muitos casos de depressão, ansiedade, pânico, principalmente que foi muito piorado agora nesses últimos 2 anos. Então, o que é que nós precisamos, o que podemos fazer para reverter esses processos que vocês estão vendo, que as doenças do coração e dos vasos? O que nós podemos fazer para reverter a diabetes? O que nós podemos fazer para reverter câncer? Exemplos não nos faltam. Nós estamos hoje com muitos exemplos de pessoas que resistiram a vários tipos de câncer, que ficaram curadas, pessoas que saem do diabetes, pessoas que saem da hipertensão, pessoas que melhoram todos os sintomas que estão nos arrastando hoje para o padecimento físico. O que nós podemos fazer? A outra coisa que eu quero levantar, o que o físico tem a ver com a parte espiritual? E aí é que eu quero alertar a todos. Tudo que você faz no físico afeta o espiritual. Tudo que você faz do espiritual afeta o físico. Então, é uma via de mão dupla. A espiritualidade, ela vem ao físico, a energia desce até o físico para refinar a matéria, para continuar confeccionando o aparelho espiritual que nós estamos continuando a fazer. Então, tudo passa pelo físico. A onda tem que passar por lá. E ela e ela volta. Se no físico você fez coisa ruim, ela volta ruim. Se no físico você fez coisa boa, ela volta boa. Ok? Então, o físico, por isso que nosso corpo físico é um templo sagrado. A gente olha para o nosso corpo físico, senhores, mas a gente pensa que é uma peça única, mas não é. Nós não somos uma peça única. Eu posso dizer para vocês que células físicas, nós somos 50 trilhões de células físicas, todas elas em grupo, numa sociedade aqui de células físicas, onde nossa mente é o diretor. Nós somos o grande diretor deste condomínio físico aqui, sem falar dos outros corpos sutis também que nós somos o diretor. Então, só do físico nós somos 50 trilhões, e é porque eu não estou falando também que conosco aqui convivem vírus, bactérias, fungos e parasitas. Então, nós hoje somos o síndico, o diretor desse multiparidade de seres que estão aqui em evolução com a gente. Então, nós não somos esse único aqui, nós somos 50 trilhões de entidades que são governadas por nossa mente. Então, nós temos uma responsabilidade incrível em relação a isso. É muita responsabilidade, por isso aqui é um universo, aqui é um universo em que nós somos o grande regente, assim como a Terra e alguns outros planetas são regidas por Cristos. Então, nós somos o Cristo para o nosso corpo físico. E por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Então, não tem como você melhorar o espiritual sem melhorar o físico. Não tem como você melhorar o físico sem melhorar o espiritual. Não tem como. E isso é que nos leva a essa responsabilidade maior. E aí, já vou logo falando que a alimentação é o grande pilar de tudo isso que está acontecendo com a gente, mas não só a alimentação
de alimento em si, certo? E nem só de pão vive o homem, como disse nosso Cristo. Então, não só a alimentação, mas tudo que fazemos ao corpo físico afeta os outros corpos sutis, certo? Então, o alimento, ele não é somente o que comemos, mas o que bebemos, o que ouvimos, o que falamos, o que praticamos, o que emitimos, como agimos, de que forma agimos e outras as coisas. Então, tudo isso afeta nosso corpo físico e nosso espírito, nosso condomínio espiritual. Então, por aí vocês tiram, senhores, que nós estamos diante de uma responsabilidade tamanha que só do corpo físico cuidamos aí de 50 trilhões de células nossas, físicas, e mais, muito mais células, tipo bactérias, fungos, vírus e outros parasitas. Então, essa frase que eu selecionei aqui, que eu achei muito bonita, que é: os atos dos outros não podemos prever, mas os nossos atos são por nossa conta e risco. Então, pense bem nas suas atitudes e nos seus passos. E aí é que eu digo a todos os senhores, eu posso ajudar a todos. Vocês podem me ajudar. Mas a minha porta vocês não podem abrir. Do meu corpo vocês não podem cuidar, podem me orientar. Nem mesmo nossos guias, nem mesmo nossos anjos da guarda poderão cuidar deste templo. A este templo cabe a mim. E aí eu posso orientar, e eles podem me orientar, e vocês podem me orientar. Então, todos, eu vi aí um vídeo muito bonito do Reiki, o Reiki à distância. Então, isso aí é muito bonito. Mas ali é como se fosse uma energia inicial. Qualquer terapia energética, qualquer terapia espiritual, qualquer terapia médica, ela vai dar uma energia inicial para você melhorar. Mas depende, o restante da coisa depende da gente. Então, as maiores causas de morte de doenças na atualidade está aí, nessas 3 causas, principalmente. São 3 pilares. Se cair um, cai os 2. Se você fizer 2 e não fizer o terceiro, não serve, cai tudo. Um altera o outro, um afeta o outro. Se você fizer um muito bom, se você fizer o outro muito bom, e você fizer o outro mais ou menos, esse mais ou menos vai afetar negativamente nos outros. Então, são 3 pilares que foram afastados do nosso corpo, do nosso conhecimento. Não houve uma iniciativa em estimular isso desde o princípio, muito pelo contrário, eles foram afastados, escondidos da verdade. E quando alguém tenta chegar isso na mente das pessoas, a gente já é altamente perseguido. Então, olha só como a alimentação, aí, olhando para vocês, como a oxigenação melhora e pode afetar a nossa saúde. Isso não é dito para as pessoas. Então, aqui desse lado, nós vamos fazer as várias coisas que melhoram a oxigenação. Eu quero lembrar a todos que o oxigênio, ele é o átomo mais gravitacional que nós temos no nosso corpo. Segundo, que o oxigênio, ele atrai fluxo de energia. Ele atrai, quanto mais oxigenado você estiver, mais energia você traz para o seu corpo. E também ele é o grande condutor do prana, do fluido cósmico, do chi, dessa energia sutil que nós todos temos e que a gente vive dela. Então, o oxigênio traz com ele o próprio oxigênio que vai fazer várias alterações no nosso corpo, alterações benéficas, e ele também traz com ele o fluido cósmico, o prana, o chi, como vocês querem chamar. O que o oxigênio faz das nossas células? Ele, primeiramente, melhora os processos de desintoxicação, porque altera todo o metabolismo. O que ele faz também? Ele alcaliniza o nosso corpo.
Ele alcaliniza o nosso corpo. O que ele faz também? Além de alcalinizar, ele melhora todos os processos celulares. Nossas células, elas precisam do oxigênio para queimar gorduras, para queimar carboidrato, para desintoxicar, para sintetizar substâncias. Tudo a gente utiliza oxigênio, mas principalmente para quebrar gorduras e proteínas e carboidratos para gerar energia para a gente. Então, quanto mais oxigênio nós tivermos, melhor. Então, veja só. Quando eu uso um processo de desintoxicação do meu corpo, limpeza do fígado, da vesícula, quando eu uso, por exemplo, zeolita, quando eu uso alguma argila, quando eu faço uma desintoxicação, eu melhoro minha oxigenação. Então, o efeito do detox é porque ele melhora a oxigenação. Só que o oxigênio, ele tem que chegar dentro da célula, quer dizer, ele tem que entrar aqui pelos pulmões, ele tem que se ligar à hemoglobina de uma célula sanguínea que a gente chama de hemácia, e ele tem que chegar lá nas células. Dentro das células, ele tem que entrar, e aí ele vai para dentro de uma outra organela que fica dentro da célula, chamada mitocôndria. É lá que ele vai participar da queima de gordura, de carboidratos, para gerar energia. E para vocês terem uma ideia, uma molécula de glicose, se ela for quebrada sem oxigênio, ela só quebra dentro do citoplasma. Ela gera 2 ATPs apenas, 2 unidades de energia. Uma molécula de glicose queimada dentro da mitocôndria, na presença de oxigênio, ela gera 38 unidades de energia, que nós chamamos de ATP, nossa moeda energética. Então, o oxigênio, ele melhora o processo de energia. Ele traz com ele o prana. E outra coisa, não é só a glicose nem a gordura que, quebrando, fornece energia. O oxigênio também fornece energia para a gente. Ele também doa energia para o nosso sistema. Então, quando quebra a gordura com oxigênio, ele doa energia também, tanto da gordura quanto do oxigênio. Você recebe essa energia. Quando quebra a glicose e na presença do oxigênio, você recebe dupla energia, tanto da glicose, da quebra de ligação, quanto também do próprio oxigênio, além das outras energias sutis que ele carrega. Mas só que ela tem que chegar dentro das células e tem que entrar lá dentro da mitocôndria. A glicose, então, é o único elemento que queima sem oxigênio, mas é uma queima muito ruim, você fica sem energia. A gordura não, só queima se você tiver oxigênio, senão ela não queima. Por isso, muita gente que está obeso, por que não perde peso? Porque pessoas que têm dificuldade de perder peso, eles não têm oxigenação legal, eles não melhoram os processos oxigenativos. Então, eles precisam melhorar muito a oxigenação. Então, obesidade diminui a quantidade de oxigenação do seu corpo. Excesso de peso diminui. Sedentarismo diminui a oxigenação do seu corpo. Tudo que a atividade física faz, e são inúmeros os efeitos que ela faz, é por conta do aumento substancial da oxigenação. Você consegue respirar mais, você consegue engolir mais oxigênio. Quando você alcaliniza seu corpo, você está melhorando a oxigenação. Então, a água alcalina, ela vai melhorar a oxigenação do seu corpo. Tá? Quando você está em excesso de peso, diminui a oxigenação. Se você consome uma alimentação alcalina, você melhora a oxigenação. Se você consome alimentos que são, na grande maioria, ácidos, e a alimentação brasileira hoje é mais ácida, você piora a oxigenação. Por isso que a acidez, ela piora a sua oxigenação. E não é só a acidez do corpo, a acidez da mente também piora a oxigenação. Então, quando você se expõe ao sol, veja só que interessante, quando você se expõe ao sol de 7 horas da manhã até 9 da manhã, aquele primeiro sol, ele vem carregado de raios infravermelhos, curtos e longos, e raios vermelhos.
Esses raios são extremamente benéficos porque ele melhora muito a oxigenação do corpo. Só que você tem que ficar com roupas mínimas. E as pessoas têm ódio, aliás, aversão ao sol, heliofobia. Você precisa melhorar a sua exposição solar de manhã. Você tem que ir, se você tiver tempo, você se expõe ao sol. Mas, de manhã, de 7 às 9, esses raios infravermelhos longos e curtos e esses raios vermelhos que tem no sol, que é de graça, eles aumentam excessivamente, muito bom, aos níveis de oxigenação, porque melhora os níveis de nitratos, de compostos do óxido nítrico, que são vasodilatadores, e vai melhorar a oxigenação. Só que existe um aparelhozinho chamado ILIB, que é um raio laser de vermelho e infravermelho, que você coloca aqui na artéria, ou aqui nessa artéria aqui também da carótida, ou em qualquer artéria, e ele vai melhorando a sua oxigenação. E hoje tem muitos aparelhos chamado ILIB, como está escrito aqui, a ILIB, eles liberam raio vermelho e infravermelho e melhoram muito isso. Hoje já tem várias outras empresas fazendo capacetes de raios vermelhos e infravermelhos de laser. Por quê? As nossas células, elas têm a capacidade de receber esse comprimento de onda e elas melhoram a oxigenação, melhoram os processos de energia, melhoram os processos antioxidantes. Então, nós estamos diante de hoje uma terapia que todo mundo pode fazer, todo mundo pode conseguir. Esses aparelhos estão ficando cada dia mais baratos, todo mundo fica ao alcance deles, mas nós temos o Rei Sol aqui à nossa disposição. Quando você hidrata seu corpo, quando você consome muito mais água, o que acontece? Você melhora a sua circulação, você melhora a circulação sanguínea e você melhora a oxigenação. 2,5 litros de água são os 2 litros, é o mínimo que você pode fazer. Você tem que começar a acordar, tem que beber durante o dia, conseguir tomar bem líquido, porque se você não toma, o corpo vai se adaptando e você vai deixando de ter sede. Não precisa ter sede para tomar água. A sede já é um mecanismo muito avançado de desidratação celular. Então, quando você hidrata, você melhora a oxigenação. Uma simples hidratação já vai oxigenar mais seu corpo. E aí, a dificuldade da oxigenação está muito ruim em várias doenças. Quando você cria, e hoje está chegando muitos aparelhos que hidrogenam a água, que você pode inalar o hidrogênio. Então, veja só, o oxigênio é o grande gravitacional do nosso corpo. Veja que coisa linda, senhores. Ele atrai a energia para ele, e o oxigênio é o grande recebedor dessa energia do hidrogênio, do oxigênio. O hidrogênio é o grande recebedor. Então, oxigênio e hidrogênio fazem uma dupla perfeita para melhorar a sua oxigenação. E o nosso Deus e a nossa natureza é tão perfeita que nós somos de 99% das moléculas nossas é a água. Por isso que a nossa água tem que ter uma qualidade muito boa. Então, hoje já existem as águas hidrogenadas, vocês procuram saber na internet, tá? Hidrogenação da água. Está cada dia aparecendo aparelhos mais baratos. Hoje já tem os filtros que hidrogenam a água. Hoje já tem aparelhos que produzem o gás de hidrogênio molecular e ele vai dissolvendo na água e você pode consumir essa água. Existem os aparelhos que liberam hidrogênio molecular para você inalar e ele melhora substancialmente a hidrogenação sem ser tóxico, elimina todos os radicais livres sem deixar nenhum rastro tóxico. Por quê? O hidrogênio molecular é o melhor antioxidante que tem, o menor que tem na natureza e entra em todos os lugares onde a maioria dos antioxidantes não entra. Às vezes você toma uma vitamina C achando que está antioxidando, ela é um antioxidante. Primeiro, quando ela antioxida, ela fica oxidada e tem que sair, tem que ser regenerada, e ela não entra em todos os compartimentos da célula, assim como a coenzima Q10,
assim como o piquenogenol, assim como o açaí, tá? Assim como o resveratrol. Ele não entra em todos os compartimentos. Já o hidrogênio, sim. E, além do mais, ele não é tóxico. Então, é uma terapia que está surgindo no Brasil de uma forma muito boa. Se vocês vierem aqui a Teresina, vocês podem ver as máquinas que produzem hidrogênio. Logo, isso vai chegar no Brasil, graças a Deus. Os japoneses utilizam essas máquinas assim fantasticamente. E a gente conseguiu comprar 2 máquinas dessas, mas é maravilhoso. E uma coisa que eu quero é que isso seja acessível a todos, tanto a água hidrogenada quanto o aparelho de hidrogênio. E aí nós temos a nossa atividade física, que é um oxigenador de primeira categoria. Tá? A atividade física hoje não precisa ser excessiva, mas você tem que fazer sua caminhada, fazer sua corridinha, fazer sua musculação, as várias técnicas de exercícios respiratórios, as várias técnicas de... Hoje nós temos, por exemplo, o método Wim Hof, que é um método em que você faz respirações profundas e sequenciadas, né? Um método, e que você melhora muito a oxigenação. Então, um simples exercício respiratório ou a atividade física já é um grande oxigenador. Só que as pessoas têm que ter essa noção, esse autoconhecimento que está aí ao nosso alcance. Aí vem aquela frase de Jesus: estamos morrendo de sede à beira do poço. Desse outro lado, nós temos várias terapias para melhorar a oxigenação do corpo, certo? E para surpresa de muita gente, e ninguém nunca ficou preocupado por que isso não dá certo, a maioria dessas terapias são proibidas aqui no Brasil. Eu nunca tinha visto, na atualidade, tanta proibição da nossa liberdade como está agora. É incrível como as pessoas precisam acordar, porque as nossas liberdades estão sendo tomadas gradativamente. Escuta o que eu estou dizendo. E aí as pessoas não estão percebendo isso, tá certo? Então, essas terapias aqui, eu vou até falar dela, e algumas eu não posso nem citar o nome, porque se eu citar essa palestra, ela é quebrada e o canal corre o risco de ser bloqueado, para vocês terem uma ideia. E o que essas terapias fazem? Apenas melhoram a nossa oxigenação. Então, por exemplo, o ozônio, que hoje é liberado com restrições para médicos, mas é liberado também para fisioterapeutas, é liberado para veterinários, para dentistas, para biomédicos, mas para o médico não pode ser. Ele tem que estar ainda em fase experimental. Uma terapia que já existe há muito tempo, desde da Guerra de 45, eles usaram aparelhos oxigenadores. O que o ozônio faz? Oxigena mais o seu corpo, melhora a tua oxigenação e aí melhora todos os processos de metabolismo, de detox, de imunológico, melhora o sistema imunológico. Todo processo aqui que vocês fazem melhora o sistema imunológico do seu corpo. Torna a alimentação mais efetiva, torna o metabolismo dos carboidratos, das gorduras, das proteínas mais efetivo. Então, o ozônio faz tudo isso aí. Essa outra substância aqui, que eu não posso falar o nome, mas vocês olham na internet, ela é extremamente barata. Você pode conseguir, mas está proibida no Brasil. Como é que pode alguém proibir a venda de 2 compostos químicos que, na reação entre eles, você facilmente pode chegar nesta aqui, esta substância? Tem um gostinho de água de piscina, mas que aumenta muito o poder de oxigenação, está sendo usada na América Latina para Covid, para qualquer doença inflamatória. Recentemente nós fomos acometidos por uma virose, nós usamos dela, ok? Quando a gente for aí em Parnaíba, se vocês me lembrarem, eu posso levar para fazer para vocês. Não tem absolutamente nenhum segredo comigo, mas infelizmente a gente não pode falar. Esta outra aqui também está proibido o médico de fazer. Este outro aqui melhora muito a oxigenação. Tá?
A câmara hiperbárica também era melhor oxigenação. Você tem uma câmara que você melhor aumenta, você entra dentro dela, você aumenta a pressão atmosférica e você força o corpo, a hemácia, a liberar oxigênio. A medicina de von Ardenne é que você inala um pouco de oxigênio controlado durante 18 dias ou durante 12 dias, você toma um antioxidante antes e você inala uma máscara de oxigênio. A von Ardenne foi um médico austríaco-alemão chamado Manfred von Ardenne que desenvolveu essa técnica e ele cura câncer até hoje. Na Áustria, na Alemanha, as clínicas dos filhos dele ainda hoje cobram e é muito fácil, é muito acessível. É um pouco mais caro porque você tem que usar oxigênio medicinal, mas é muito acessível. Os exercícios respiratórios, como, por exemplo, o método Wim Hof, tá? É um método aí de um cidadão que desenvolveu muito bom. A própria respiração holotrópica, a respiração yogi, os exercícios respiratórios, de uma forma geral, são muito bons, porque melhora o seu corpo, melhora os processos metabólicos, melhora a alcalinização do seu corpo, estimula o metabolismo e você melhora a sua saúde. Respirar na natureza, a natureza libera, além do oxigênio, que já é o carreador de energias, é o grande gravitacional, ela libera também o ectomineroplasma, o ectofitoplasma e o ectozooplasma. As reposições hormonais e vitamínicas e minerais, eles são muito boas de antioxidantes para melhorar a oxigenação. Então, nós sabemos que com 30 anos nós caímos os hormônios, nós começamos a cair os hormônios, nós temos não só testosterona, estradiol e progesterona, a gente tem dehidroepiandrosterona, a gente tem melatonina, que é o grande regulador do sono e dos outros hormônios, a gente tem o IGF-1, a gente tem vários antioxidantes, a gente tem ômega 3. O ômega 3, senhores, ele funciona como um hormônio dentro da gente. Determinados ômega 3 e 6, eles vão agir como hormônio no balanço inflamatório do nosso corpo. Então, essas terapias todas, elas podem melhorar a nossa oxigenação. E lembrar que ele é o grande pilar da nossa saúde. O primeiro pilar, a oxigenação. Se você se alimentar ruim, você pode até melhorar com a oxigenação, mas não vai fazer o efeito bom. Se você não melhorar o sistema imunológico, mas não tiver oxigenado bem, não vai ficar tão legal. Então, eles funcionam, foram desenvolvidos em nosso corpo para funcionar os três juntos. E quando você melhora os três juntos, você tem uma saúde que dificilmente você vai adoecer. E ficar saudável não é interessante para muitos grupos que, infelizmente, vivem da exploração e do ganho de recursos com a doença dos outros. O segundo pilar, e tão importante quanto, é a alimentação, e eu venho batendo isso aí já com o Maurício, com a Manu, esses grupos, os grupos espiritualistas, os grupos que trabalham com terapias integrativas, com terapias energéticas, eles precisam melhorar a alimentação, e nós precisamos corrigir a nossa logo de casa. Então, quem está falando isso é uma pessoa que conhece várias pessoas que ficaram boas de câncer, de doenças cardíacas, de diabetes. A gente conseguiu já, as pessoas que seguem os nossos conselhos melhoram absurdamente. Agora, eu sou uma pessoa que hoje, com 54 anos, há 14 anos eu estava hipertenso. Com 40 anos eu fiquei hipertenso. Com 40 anos eu estava obeso. E aí eu fui fazer esses três pilares, eu fui estudar primeiro, porque na universidade você não aprende. Por favor, gente, não culpe os profissionais de saúde, não culpe os médicos, os nutricionistas, os enfermeiros, não culpe. Nós não fomos ensinados isso na universidade. Tem muita coisa que foi tirada intencionalmente para que nós não soubéssemos de nada. Então, não culpe os colegas, não culpe ninguém, não culpe os trabalhadores da saúde. Infelizmente, médicos, enfermeiros, nutricionistas, até mesmo nutricionistas, não sabem muito porque nós não fomos ensinados. Agora, com a internet, que é um meio de libertação melhor, onde você pode escolher o que você quer ouvir,
as coisas começaram a mudar, graças a Deus. Então, a alimentação nossa, a gente tem que seguir esses itens aqui. Eu vou começar com a parte azul, aqui a de cima. Você tem que ter uma alimentação de pouco sal. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, se você pegar, eu não tenho nada contra quem coma, gente. Não adianta, não precisa ficar preocupado que se eu chegar em algum lugar e você estiver consumindo alguma coisa, eu não vou recriminar ninguém, tá? Porque eu não sou julgador de ninguém. Eu já tenho esse corpo aqui, que é um corpo multidimensional, multicelular, para cuidar, tá? Eu, no máximo, posso orientar aqueles que nos pedem. Então, por exemplo, o nosso país consome 13 a 14 a 15 gramas de sal. Nós só poderíamos consumir, no máximo, 6. Então, por exemplo, uma pizza de supermercado, ela tem sal na massa, ela tem sal no queijo, que é demais, ela tem sal na mussarela, naquela calabresa, ela tem sal na carne moída ou na carne de frango que está lá, ela tem sal na azeitona, ela tem sal em todo lugar. Então, é um excesso de sal. Vocês têm que lembrar que o sal também ele é um conservante. Então, os caras que fazem as pizzas e as outros alimentos industrializados, é lógico que eles têm que colocar muito sal para que os alimentos não degradem e assim eles não percam. Só que esqueceram de combinar com a nossa saúde, que nós estamos padecendo com isso. Então, o excesso de sal, gente, o excesso de sódio, ele tira 3 elementos fundamentais do nosso corpo. Ele tira o magnésio da célula, ele tira o potássio da célula e ele tira o hidrogênio da célula. É tudo que uma célula... É interessante que uma célula cancerosa, ela tem pouco esses elementos, ela joga esses elementos para fora. Entendeu? Então, isso vai gerando doenças. Quando a nível celular começa, você não sente nada. A nível tecidual vai chegando, só quando chega a um nível que atua muito grande já. A doença, quando chega para você, você já acometeu uma grande parte dos seus tecidos e órgãos. Aí é que ela vem se manifestar com o que a gente chama de manifestação clínica. Então, o excesso de sal no pão, o excesso de sal nas comidas industrializadas, infelizmente, é ruim. O senhor é contra pão, o senhor é contra as padarias? De forma alguma. Eu quero que as pessoas consigam fazer um pão melhor. Ou, pelo menos, coloque uma alternativa de um pão com menos sal e sem gordura trans, que eu vou mostrar o que é. Outra coisa que então, o sal é o excesso, não é o zero de sal, gente. É o excesso. É o excesso. A outra coisa, açúcar, é o grande problema nosso hoje. Nós consumíamos em 1950, 15 quilos de açúcar, hoje nós estamos consumindo 666 quilos. Agora a população começou a acordar para isso. Nós temos açúcar nos alimentos industrializados, nós temos açúcar na maioria dos alimentos salgados industrializados, nós temos açúcar. Porque alguém descobriu que misturar açúcar com sal vicia umas células que nós temos aqui, que é o centro da recompensa do sistema, que são as mesmas células que se viciam em álcool, em crack, em cocaína, em cannabis, em tudo isso aí. Então, se nós temos hoje um problema com crack, o maior problema nosso, com certeza, não é o crack, é o açúcar. Porque ele é viciante, porque ele é gostoso, não nego, e porque ele está disponível. Olha em um supermercado, olha em uma lanchonete, vocês vão ver lá uma série de alimentos, ali é açúcar disfarçado. Disfarçado. Então, desses açúcares, nós temos o açúcar da cana, que ele é formado por 2 moléculas de glicose, e aí nós chamamos isso uma de glicose e uma de frutose. 2 moléculas uma de glicose e uma de frutose. Nós chamamos isso de sacarose, é o açúcar da cana, é o açúcar da mesa que está aí. Tá? Se você compra um alimento industrializado, você já tem que consumir daquela forma. Se você come
um alimento que você vai colocar o açúcar, você põe aquilo tanto que é possível. E aí você decide, tá certo? Por isso que os alimentos industrializados, eles têm que mudar o padrão. Ah, o senhor é contra os alimentos industrializados? Não. Eu só quero que ele mude o padrão, tá certo? Diminuir o número, o tanto de sal e de açúcar. Mas nós temos um outro açúcar também, a chamada frutose. Essa frutose, ela é o açúcar mais doce que nós temos, o natural mais doce. E ela é o que mais vicia. Então, por exemplo, se você consumir uma tapioca ou um cuscuz, ali ele tem um alimento chamado amido. Amido é uma bola de glicose e ela vai soltar uma série de glicose. Só que a glicose, quando chega no fígado, e tudo que nós comemos passa no fígado primeiro, ela chega no fígado e entra só até encher o fígado de energia. Quando já está cheio, a glicose já passa para os outros órgãos. E há um mecanismo de proteção da glicose. Quando a gente consome frutose, é diferente. A frutose, se você botar 10 gramas, ela entra 10 gramas no fígado. Se você botar 100, ela entra 100. Se você botar 1000, ela entra 1000. Aí ela começa a lesar o fígado. E aí ele começa a se livre dessa glicose, ele começa a gerar gordura, e gerar gordura na barriga gera inflamação. E aí começa o problema. A frutose, então, que é o que adoça os alimentos industrializados, ele vem de uma substância chamada xarope de milho com alto teor de frutose, que a indústria alimentícia coloca nos alimentos, porque ele é mais doce, ele é mais barato, porque os Estados Unidos produz, e aí ele gera muita vício e gera muita doença cardíaca. Então, excesso de açúcar, excesso de frutose, excesso de carboidratos, tudo isso você vai gerando obesidade e você vai piorando o seu corpo. E aí ele me piora a oxigenação. Então, consumir, por exemplo, muito açúcar piora a oxigenação. Consumir muito açúcar gera inflamação. Consumir muito açúcar gera um excesso de produtos inflamatórios. Consumir frutose, desse açúcar ou frutose, pior ainda. Consumir um excesso de carboidratos, quer dizer, de massas, de bolos, de pães, de tapioca, de beiju, de cuscuz, gera inflamação. Então, qual que é a melhor conduta? Comer no máximo 40% da sua comida de carboidratos. E colocar aqueles carboidratos mais que tenha menos glicose possível, que tenha menos amido possível. Quais são? Os que têm menor sabor, que são os legumes e as verduras, tá? Mas você precisa fazer isso, porque o nosso corpo não consegue consumir, não consegue lidar com tanto carboidrato quanto a gente está consumindo no momento. As dietas que são colocadas para fazer 65% de carboidratos ou mais. E a gente recomenda baixar esse valor para 40%. E desses carboidratos de 40%, o que a gente faz? Consome muito mais, bota lá muita verdura, muito legume, tá? Um pouco mais de gordura boa e proteína. E aí você coloca um pouco menos de massas oriundas do arroz, do milho, da macaxeira, do trigo. Então, pouco açúcar, pouco sal, principalmente pouca frutose, é a grande chave para você obter saúde. Foi assim que a gente tinha 90 quilos e nós estamos há 14 anos com 72, 70 quilos. Faz 14 anos que nós estamos assim, tá? E graças a Deus, até hoje, não temos hipertensão, não tomamos um remédio para hipertensão, graças a Deus. Então, dieta low carb, chamado. Low carb é quando você tem abaixo de 40% de carboidratos. Se você baixar muito, chegar a 5% de carboidrato, 10%, essa dieta é chamada cetogênica. Consumir produtos naturais, principalmente
fugir mais dos industrializados, destes industrializados que estão aí, tá? Ah, o senhor não consome bolo? Consumo bolo. Mas eu consumo o bolo que é feito aqui em casa, porque a gente coloca o tanto de açúcar e de massa que a gente gostaria. Consumir alimentos alcalinos. Quais são os alimentos alcalinos? Os alimentos coloridos, tá? As verduras e os legumes. Tem menor quantidade de carboidratos, tem menor quantidade de frutose, tem menor quantidade de glicose. Mastigar, gente. A gente mastiga muito pouco. A gente mastiga muito rápido. A gente bota de um lado, bota do outro e já chuta no gol. Calma. Mantenha um horário muito calmo para as suas refeições. Quando às vezes a gente está no consultório que não atrasou ou um paciente a mais, a gente prefere não almoçar. Porque quando chegamos em casa, sentamos, quando começamos a consumir primeiro as saladas, o sabor é diferente, é muito mais diferente do que o açúcar, é verdade. Mas eu imprimi isso no meu corpo. É para o meu corpo. Quem quer o açúcar são essas células viciadas que temos aqui no cérebro. As nossas outras células não gostam tanto de açúcar. Já fizemos um experimento de colocar as células imunológicas em uma placa e colocar uma solução de glicose ali, ou sacarose. As células imunológicas ficam horas e horas sem se mover, porque elas não foram feitas para lidar com tanto açúcar como nós estamos lidando agora. Podem crer. Mastigar o mais devagar possível, começar consumindo primeiro os carboidratos de baixo índice glicêmico, os famosos verduras e legumes. Então, eu aprendi a fazer isso. Eu diminuí o meu sabor para o açúcar. Então, tudo para mim é doce, porque eu como quase tudo com pouco açúcar e tudo para mim fica doce. Conter as bebidas alcoólicas. Lembra que o oxigênio precisa entrar na mitocôndria para queimar as gorduras e que gordura só queima na mitocôndria? E na presença de oxigênio? Pois o álcool acaba com as mitocôndrias. Quando você consome muito carboidrato, o que acontece? As células começam a perder as mitocôndrias, você tem uma baixa na sua oxigenação. Quando você come menos carboidratos, você força o corpo a gastar gordura. E quando você força o corpo a gastar gordura, só gasta gordura na mitocôndria. E aí a célula começa a gerar várias mitocôndrias. Ocorre o fenômeno da biogênese mitocondrial, você começa a ter mais mitocôndria, mais oxigênio, mais metabolismo, mais saúde. É simples assim. Então, as bebidas alcoólicas, felizmente, né, derrubam a sua mitocôndria. Eles causam diabetes, gente. Uma das causas de diabetes, além do excesso de alimentação, é o álcool, o excesso de álcool. Então, quando você hidrata, você melhora o metabolismo da sua célula, você melhora os processos de desintoxicação, você melhora o processo de excreção, e aí você melhora a sua oxigenação, você melhora as suas células, você melhora a sua saúde. A alimentação é melhor vista, é mais bem feita. Então, consumir água durante a manhã, durante a tarde, bom, e todas elas antes das refeições é muito bom ainda. Reduzir o estresse. Tem gente que faz a refeição olhando para o celular. Infelizmente, isso não é legal. Tem gente que fica olhando para a televisão. E se tiver um programa policial, como 90% da nossa televisão, aí a coisa piora. Porque quando está lá o programa, você está assimilando aquilo ali e aquilo ali está imprimindo muito ruim do alimento. Então, gente, o jejum terapêutico, o jejum consciente é fundamental, melhora extremamente, intensamente os níveis de oxigênio do seu corpo. Aumenta as mitocôndrias, tá? Já tem gente melhorando o diabetes com jejum. Então, você tem que imprimir isso ao seu corpo. Nós tivemos agora recentemente, Maurício, com o Sebastião Camargo, e eu presenciei, não é a questão de ouvir dizer não, eu presenciei o Sebastião passar 48 horas tomando só aquelas cápsulas de maná, que é o mesocarpo do babaçu implantado. Eu presenciei dois dias seguidos.
48 horas. Ele veio almoçar depois de 48 horas. Então, conter também aqui as gorduras trans. Gordura trans é uma gordura hidrogenada. Infelizmente, essa gordura com hidrogênio é ruim para o nosso corpo, a gente não consegue metabolizar. Onde é que estão essas gorduras hidrogenadas? Nos alimentos industrializados, infelizmente. Nas pizzas, nas massas, no pão, nos produtos de padaria. Doutor, o senhor é contra as padarias? Não. Eu estou rezando para, pelo menos aqui na nossa Teresina, que ela tenha o primeiro cristão a colocar uma padaria que não use gordura trans, que não use gordura hidrogenada. Aí nós vamos consumir. Então, eu como o pão que é feito aqui em casa. Mas quando estou em algum lugar, não tem outro jeito, eu consumo também. Então, as gorduras hidrogenadas, elas não são metabolizadas no nosso corpo. Então, se olhar no produto lá e olhar assim, gordura vegetal hidrogenada, não é legal, infelizmente. Você pode colocar um bolo hoje, um pão, ele fica dias ali e não desintegra. Isso é ruim para a nossa saúde, infelizmente. Então, o estresse na hora de se alimentar, a qualidade do sono melhora os seus processos alimentares. Quando você consome dessa forma, você diminui, você restitui a sua flora intestinal, porque nós temos mais células, mais bactérias, mais vírus, mais parasitas, mais fungos, do que células nossas. Mas elas estão aqui com a gente, evoluindo com a gente. E quando a gente consegue consumir desse jeito, a gente melhora a nossa flora. Quando a gente consegue consumir de forma errada, a gente piora. E aí eles entram em rebeldia. E essa rebeldia é traduzido como doença. Certo? Então, oxigenação, alimentação, a grande chave do autoconhecimento para a sua saúde. E a terceiro pilar, muito e totalmente importante, o sistema imunológico. Eu queria dizer para vocês que o sistema imunológico, as células do sistema imune, primeiro, elas existem em todo o nosso corpo, morando, fixas. Onde você tem um tecido seu, uma célula sua, na pele você tem a derme e tem o sistema imunológico. No olho você tem as células aqui, os cones e bastonetes, a retina, as células da retina, mas tem sistema imunológico. Dentro do seu pulmão, no fígado, no osso, no dente, em todo lugar vocês têm células imunológicas morando, residindo. E nós ainda temos as células ainda circulando por todo o corpo. Então, o sistema imunológico, ele não é apenas para matar vírus, bactérias e fungos. Não. Ele tem mais funções ainda. Ele é o grande regulador do corpo. Ele regula o modo de vida das células. Qual a célula que está ruim, ele bota para ela se suicidar, entrar em apoptose. Ele regula o nosso metabolismo. Ele vai fazer o crescimento de novas células. Então, o sistema imunológico ele é fundamental e não é só para a defesa, ele é o grande regulador. Agora, veja só. Ele é ativado pela vitamina D. E aí é que eu quero dizer para vocês. Vitamina é uma molécula energeticamente especial. Ela tem uma energia especial. Ela modifica vários processos celulares dentro do nosso corpo. Não só as vitaminas, como também os minerais, tá? Os antioxidantes. Agora, um hormônio, ele tem uma energia muito mais superior. Ele é uma energia muito mais requintada, muito mais trabalhada. Ele modifica a célula toda, desde os compostos, desde a composição de sua membrana, as proteínas de membrana, os receptores, desde as proteínas internas das células, desde a mitocôndria. O hormônio muda a história de uma célula. Para que vocês tenham uma ideia, a vitamina D é um hormônio, não é vitamina. Então, ela tem uma energia muito mais especial. Qual é a grande vantagem da vitamina D hoje, do hormônio D? Ela age em todas as células do nosso corpo. Não tem uma sequer que ela não age. Mas ela precisa ser ativada primeiro. Ela precisa ser ativada. Então, a vitamina D, ela precisa ser ativada. Ela é ativada nas células renais e em todo o sistema imunológico.
Então, quero dizer para vocês, vitamina D é ativada em todo o corpo. Por isso, ela consome. Ela age em todas as células e é ativada em todo o sistema imunológico. Então, é extremamente necessária. Tem, então, como ela age em todas as células, ela tem uma série de funções. Por exemplo, melhora os processos cerebrais, protege contra a demência, contra a depressão, melhora a circulação do sangue, melhora os processos inflamatórios dolorosos, melhora o pâncreas, melhora o intestino, absorve cálcio e fosfato pelo intestino, ok? Cálcio só absorve na presença de vitamina D, cálcio e fosfato. E o maior papel dela é o maior regulador imunológico que temos no corpo. Infelizmente, os colegas só prescrevem 1000 I por dia de vitamina D. Imagina um hormônio que consome em todo o corpo, ele é muito mais. Por que nós prescrevemos um pouco mais? Por que nós prescrevemos 10.000 I por dia? Porque, assim, a vitamina D, senhores, ou ela só se apresenta para você de duas maneiras, basicamente. Ou você se expõe ao sol para obter vitamina D, ou você suplementa. Fontes dietéticas de vitamina D não têm níveis normais, não são pequenos. Você teria que tomar 100 copos de leite, consumir 140 postas de salmão, e aquele salmão lá do fundo dos oceanos. Não tem fonte dietética de vitamina D, senhores, esqueçam. A única fonte que ainda tinha é aquele óleo de fígado de bacalhau que não existe mais, que era a emulsão de Scott. Então, vitamina D, ou você suplementa, e ela é barata comprada em farmácias de manipulação, ou você se expõe ao sol. E eu vou te explicar como é. O problema é que nós temos uma substância em nossa pele, todos nós temos, chamada 7-deidrocolesterol, que é derivado do colesterol. Então, o que acontece? Essa substância está aqui dentro na nossa pele. Quando a gente vai para o sol, se recebermos o raio vermelho e infravermelho, não quebra essa molécula. O único raio que quebra essa molécula é o raio ultravioleta tipo B. É um raio de maior energia. Ele tem mais de 4 eletronvolts, microeletronvolts. Então, é um raio que tem o poder de quebrar essa substância. Ela cai na circulação e essa substância, quando cai, se transforma em vitamina D. E aí ela vai ser ativada no rim e no sistema imunológico e no fígado. E aí ela vai virar a nossa vitamina D. Mas onde é que tem esses raios em maior proporção? De 10 horas da manhã às 4 da tarde. E você tem que ficar de roupas mínimas. Não adianta só pegar no rosto, só pegar aqui. Não adianta. Não resolve. Quantos minutos? Em torno de 20 minutos, de 15 a 20 minutos, você ficando exposto ao sol de 10 até 4 horas, você ganha em torno de 10.000 I de graça por dia. Só que ela consome muito, a vitamina D consome muito. Então, você tem que se expor todo dia e a gente não tem esse tempo, infelizmente. Por isso que a alternativa melhor é a suplementação, a mais viável. O melhor mesmo é o sol. Então, sempre que eu posso, eu me exponho ao sol, tanto de manhã, para pegar a oxigenação, raios vermelhos e infravermelhos, e sempre que eu posso, eu me exponho também ao meio-dia, fico só de calção aqui na minha casa e para se expor ao sol. Nós temos um sol maravilhoso, gente. Graças a Deus, nosso país é bem regado ao sol. Mas, infelizmente, é tão sol, chega a ser tão sol, que as pessoas têm heliofobia. Se não querem ver nem sol na sua vida. Então, isso é muito ruim. Então, a exposição solar para a vitamina D tem que ser de 10 horas às 4 da tarde, 10 a 20 minutos. Se você tiver a pele mais clara,
10, 15 minutos já é suficiente. As pessoas de pele que têm mais proteção da melanina, quando as pessoas de pele mais morena, elas têm mais proteção pela melanina, e aí elas precisam um pouquinho mais de sol. Elas precisam ali de 20 a 30 minutos, tá certo? Ah, mas não vai dar câncer de pele? Raramente vai dar câncer. A vitamina D é o maior anticâncer que vocês possam imaginar. A vitamina D é a maior vacina anticâncer, é o maior regulador imunológico. Pessoas que tiveram níveis de vitamina D próximo de 100 raramente tiveram problemas com essas doenças infecciosas da atualidade. Então, vitamina D é o grande regulador imunológico, ela tem que ser suplementada ou exposição solar. E existe um ser de luz chamado Dr. Cícero Galho Coimbra, que desenvolveu um trabalho dando doses maiores de vitamina D para doenças autoimunes, mas tem que seguir um protocolo, porque a partir de 10.000 IR, quando você toma vitamina D, a partir disso ela começa a aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e fosfato. E as pessoas brasileiras são loucas por leite e derivados, que são os maiores fontes de cálcio. E aí as pessoas começam a absorver absurdas quantidades de cálcio e isso pode lesar o rim. Então, não tome, eu não recomendo tomar mais de 10.000 IR de vitamina D por dia, a não ser que você siga um protocolo desenvolvido por este médico e que a gente também pratica. Então, a vitamina D hoje pode ser um elo e uma saída para todas as doenças autoimunes que nós temos aqui, graças a Deus, porque ela é o maior regulador imunológico. Então, juntos, senhores e senhoras, a gente tem esses 3 pilares como os grandes pilares do autoconhecimento para a nossa saúde, certo? Quem estava duvidando que a energia vem apenas dos alimentos, esse esquema aqui da acupuntura que nós pegamos, a gente vê o seguinte, que a gente recebe 3 tipos de energia do nosso corpo. A energia ancestral, que a gente recebe dos rins, fica ali no meio dos rins, é a energia que a gente recebe quando vem a nossa encarnação. E quando você se alimenta mal, você gasta essa energia ancestral e você vai embora mais cedo. Quando você segue essas 3 pilares e mais outras coisas, você preserva essa energia ancestral e você vai embora muito mais tarde. Então, você tem essa energia que você ganha, já recebe. Você tem a energia dos alimentos e da água, que é retirada pelo baço e pelo estômago, dos alimentos e da água. E elas todas vão para o coração, de lá vai ao pulmão, e a gente recebe uma terceira energia. De onde? Do ar, que é o oxigênio que a gente respira, e o prana que ele puxa, que é o Ti ou o Ki, que vocês estão vendo aí, ou o fluido cósmico. Então, se alguém não acredita nas terapias energéticas, a acupuntura já provou aí para você que funciona e ela já acredita nisso há mais de 5.000 anos. Então, o ar é um medianeiro de grandes qualidades, como diria meu amigo Sebastião Camargo. E aí, gente, esse slide eu mostro para vocês que são os pilares do corpo físico, como eu disse aqui. Tudo que eu falei até agora é para o corpo físico, mas lembrar que tudo que nós fizermos ao físico, nós vamos afetar os outros corpos sutis que a gente tem, que não adianta mais ninguém negar que não existe, porque existem. Então, a gente tem outros corpos, e aqui eu coloquei vários corpos que a gente tem, ainda tem muito mais, eu tive que fazer uma compilação de alguns, mas tem gente que acredita só assim, o físico, o etérico, o astral, o mental, o búdico e o átmico, como está mostrado aqui nesta figura. Tudo bem, pode ser assim, só que a gente já conseguiu estudar mais corpos sutis, que na verdade são outras dimensões da matéria. O átomo já tem outras dimensões já conhecidas, como hoje o estado plasmático é um deles, e já tem gente falando em 12 dimensões já do átomo.
E os campos gravitacionais e magnéticos dos átomos é outro, os órgãos são outros. Então, a gente tem outras dimensões, não adianta a gente querer esconder. Então, a gente aqui, no entendimento atual, a gente tem o duplo etérico, que na verdade é triplo etérico. Ele é uma cópia do nosso corpo físico. Ele é o átomo, agora já mais refinado, mais trabalhado. Ele que organiza o físico. Nós temos também o corpo dos instintos, ou o subconsciente, aqui onde estão os automatismos. É aqui que a célula já organiza as células físicas para umas para digerir, outras para contrair, outras para secretar, outras para metabolizar, e é assim que faz. Só que aqui também, nesse corpo subconsciente, onde estão localizadas as nossas crenças. E aí tem crenças positivas e negativas. A maioria de nossas crenças hoje são negativas. Por exemplo, eu tenho um câncer, eu vou morrer. Pronto, aí uma crença negativa. Eu tenho uma doença, eu vou morrer. Eu tenho medo dessa doença que está aí, e eu pego e eu vou morrer. E aí morre mesmo. Então, são crenças negativas. Né? Nós temos aqui o corpo das sensações, é outro corpo. Nós temos o corpo astral, certo? O corpo dos desejos e o inconsciente. Nós temos o corpo mental inferior, que é o concreto. Esse é o consciente. É daqui que vêm nossos pensamentos. E vocês vejam que cada um vai ficando mais em dimensões diferentes, em frequências diferentes do que o outro. E cada um vai sendo, à medida que você vai se especializando para cá, para a direita, você vai esses aqui já são mais especializados que esse. O corpo astral já é mais especializado que as sensações, o corpo das sensações mais especializado que o subconsciente, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é daqui desse corpo mental, tanto inferior quanto superior, tanto concreto como abstrato, que desce os nossos pensamentos. E esses pensamentos que eram para reajustar todos esses aqui, na grande maioria das vezes, eles desgovernam os outros aqui. E aqui, acima, o corpo causal ou celestial. Tá? Aqui em cima tem o corpo das vontades. É esse corpo aqui que você tem que estimular, esse corpo que você tem que ativar para mudar a sua alimentação, para mudar a sua oxigenação, para mudar o seu sistema imune. Esse corpo que você tem que fazer para ajustar todo o pensamento em desalinhos, para ajustar todas as outras vivências que nós tivemos que estão espalhadas por aqui, tá? E ajustar tudo para que isso aqui não perturbe o físico, porque na grande maioria das vezes perturba. Então, o que acontece? Nessas dimensões aqui, senhoras e senhores, o átomo, a matéria, está em outra frequência, numa frequência muito mais elevada do que a luz, uma velocidade muito maior do que a luz. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem uma velocidade igual à luz, o tempo não passa. Mas se você tem uma frequência maior do que ela, passado, presente e futuro fica ao mesmo tempo. E isso é que é o grande problema. Porque você vê passado, presente e futuro. Então, todas as nossas vivências que estão aqui dentro desse nosso condomínio multifrequencial, elas estão tão atuais quanto hoje. E tudo que você fez ao físico foi bom para cá, veio bom para cá. Ele veio para cá. Se foi bom, veio bom. Se foi ruim, veio ruim. Então, se você causou um problema lá no físico e ele veio para cá, para esses ruins, se foi ruim, você tem que voltar lá. E como é que você vai voltar? Você tem que encarnar de novo. Tem que vivenciar, fazer outra vivência. Porque a causa foi lá no físico. Você tem que refinar lá para poder recuperar aqui. Enquanto você não fizer isso, não resolve. Quer dizer que se eu tenho uma vida que eu fui ruim, que eu me criei comendo muito, bebendo muito, o meu perispírito, que são esses corpos aqui, vai ficar ruim? Vai. E aí eu não consigo melhorar depois que eu passar para outra vida? Consegue amenizar.
Só que você tem que vivenciar de novo. E ir lá no físico novamente, recuperar tudo para regular, porque a causa foi lá no físico. Tá certo? Então, há uma integração da alimentação, da oxigenação, do sistema imunológico, há uma integração inseparável do físico com as outras partes, as outras dimensões, as outras multidimensões do nosso corpo. Uma coisa afeta a outra coisa afeta a outra, ok? Então, isso aqui que vocês estão fazendo, as terapias energéticas, e é por isso que eu disse, é muito bom você fazer, porque você dá uma energia primeiro naquela pessoa, você joga uma energia, o passe magnético, o reiki, o theta healing, você joga uma energia naquele paciente. Mas se ele não corrigir a alimentação, o sistema imunológico, tudo, ele não vai melhorar. E se ele não corrigir também os seus pensamentos em desalinho, se ele não começar a melhorar a pessoa, se ele não ativar a sua vontade de melhorar tudo isso, dificilmente ele vai ficar legal. Ele melhora ali 3 meses, depois ele volta para tudo de novo. Tá certo? Então, é uma integração de terapias energéticas e terapias físicas, como oxigenação, sistema imunológico e alimentação, para a saúde integral. E aí eu termino tudo mostrando uma frase que realmente foi dita há muito tempo, mas foi dita por alguém muito evoluído. Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu fico à vontade aí para as perguntas, tá? E eu gostaria de agradecer ao Maurício, ao Manu e ao pessoal do Caos, ao Bruno e a todos a participação. Eu me encontro à disposição de vocês e que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jonas. Que palestra incrível. Eu até sentei aqui para conseguir acompanhar tudo. E eu vi que o senhor falou aqui sobre um pilar muito importante, né? E que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm muitos tabus, que é a alimentação. Então, às vezes, quando a gente fala em melhorar a alimentação, muitos já correm lá medo de acontecer essa mudança. Júnior, você pode colocar nós dois para eu ver o doutor Jonas? E eu até anotei aqui algumas coisas e eu achei muito interessante esse pilar que o senhor trouxe, né, sobre a oxigenação, a importância da oxigenação. E eu tenho até um relato pessoal para compartilhar com o senhor. Eu era uma pessoa que eu adoecia pelo menos 5 vezes por ano, né? Então eu tinha várias amidalites por ano, gripava várias vezes ao ano. E aí eu recebi algumas orientações, não tão embasadas quanto a sua, mas foi a nutricionista, mudei totalmente meus hábitos. E desde 2012 eu não tenho mais amidalite, né? E coisas que os médicos sempre diziam que era para ser cirúrgico, que eu tinha que retirar as amígdalas, eu consegui reverter só com a alimentação. Então trazer a importância, a consciência do que o senhor está falando aqui pra gente nesse momento, para que as pessoas possam abrir a mente e ver que não é tão difícil assim, né? Não é um bicho de 7 cabeças, pode ser leve, pode ser fácil até, pode ser prazeroso. Eu vi também que o senhor falou da importância da mastigação, né? E a gente tem uma colega nutricionista aqui na casa, a Sara, que ela sempre fala da importância de comer em atenção plena, né? Respirando, mastigando várias vezes ao dia. E o Sebastião sempre fala que a gente deveria mastigar pelo menos 70 vezes antes de engolir, né? E eu, como cirurgiã dentista, também trago aqui e reforço a importância da mastigação dentro de todo o processo alimentar. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu vi que o senhor falou que o excesso de sódio, né, dentro dos alimentos industrializados e dentro de toda a nossa alimentação, a gente tem muito mania de colocar sal, né? Se não tiver bem salgadinho, o nordestino não gosta. Você falou que ele queima magnésio e potássio, é isso? E dentro de nossa alimentação a gente tem muito mania de colocar sal. A oxigenação. Você falou que ele queima magnésio. Ó. Dentro de
Eu estou sempre... O nome da senhora é Priscila, né, doutora? Certo. Então, doutora, o que acontece? Primeiro, exaltar a importância que a senhora... Só um instante. Primeiro, a importância que a senhora fez aí da sua colocação das amidalites, que a senhora tinha de muita repetição. Eu era um poço de amidalites. Então, o que acontece? Eu tinha uma amidalite todo mês. Amidalite que hipertrofiou as amígdalas, né? E já estava também para cirurgia. Cheguei a fazer várias culturas, até fungo criou. Eu não sei mais o que é amidalite. Com 10 anos, eu não sei mais o que é amidalite. Tá? Depois que eu perdi peso, consegui comer menos, acabou, não tem mais amidalite, não tem mais antibiótico, não tem nada. E outra coisa é que as amígdalas diminuíram de tamanho. E a outra coisa, mas o que me ajudou também foi a questão de consumir os alimentos mais natural possível, não tão quentes, e nem tomar água gelada demais. Tá? Então, isso foi muito bom. E também, doutora, para dizer que eu andei dando várias aulas em pós-graduação aqui para nutricionistas e como os nutricionistas estão mudando, viu? Isso está me alegrando muito, como os nutricionistas estão mudando, porque se você for olhar, por exemplo, a maioria dos iogurtes tem açúcar. E ele vem com nomes diferentes, mas é o mesmo açúcar. Amido modificado é açúcar, xarope de borda é açúcar, açúcar invertido é açúcar. E lá no ingrediente, que eles colocam bem pequenininho, aquela primeira substância que tem é a que tem em maior quantidade dentro do nosso corpo. Tá certo? Então, por exemplo, você pega um iogurte, vai lá no ingrediente, às vezes você precisa botar uma lupa para saber a quantidade. Tá? Então, o açúcar é muito, muito intenso nos alimentos. A gente gostaria que não tirasse todo, mas que diminuísse. Com relação ao sal, então, assim, eu quero parabenizar as nutricionistas, porque eles estão mudando muito, graças a Deus, essa modalidade. Eu gostaria que eles incorporassem mais a questão da oxigenação, no sentido de que quando você perde peso, você melhora a oxigenação, enfatizasse bem isso, enfatizasse melhor o sistema imunológico. Mas isso é um processo. Como eu falei, é porque nós não fomos ensinados, certo? Com relação ao sódio, doutora, o excesso de sódio, quer dizer, nós não podemos viver sem sal, de forma alguma. Agora, quando a gente consome os alimentos naturais, ele já tem a quantidade de sódio já necessário. Aquele sódio que a gente coloca é em excesso. Mas o arroz, na forma natural, ele tem a quantidade normal de sódio. O feijão também. Agora, a gente coloca mais. Só que o nosso é em excesso. Quer dizer, os produtos industrializados, eles têm um excesso muito grande de sódio. E aí, o que acontece? Como nossas células elas vivem de pressão de eletrólitos, quer dizer, esses íons, quando entra um, se tiver em excesso, ele bota outros para fora. Ele joga outros para fora. Então, o excesso de sódio, quando ele entra na célula, ele expulsa da célula 3 íons necessários para o nosso corpo. O potássio, o magnésio e o hidrogênio. Por isso, as nossas terapias com hidrogênio, por isso que não adianta apenas dar hidrogênio, tomar magnésio, tomar potássio. É bom isso aí, mas o que interessa o importante mesmo é retirar mais o excesso de sódio para que esses elementos não possam ser expulsos das células, sabe, doutora? Eles são expulsos e aí começa a gerar as doenças. Então, por exemplo, o sódio em excesso, as pessoas só associam com hipertensão. Eu vi várias pessoas falar: eu não tenho problema com sal, porque eu não sou hipertenso, então eu vou comer salgado. Eu queria que vocês soubessem que o sódio ele é responsável por câncer,
por doença autoimune, por doença cardiovascular, por tudo isso aí, não é só por pressão alta, não. Então, ele expulsa isso, e isso é que está na base da geração das várias doenças. Obrigada, doutor Jonas, pela contribuição. Eu poderia passar o dia inteiro falando desse assunto com o senhor, que é um assunto que a gente estuda muito aqui, mas devido ao tempo, a gente vai encerrando por aqui. Mas antes eu queria trazer um pouco daquele projeto que o senhor bem já conhece, né? A gente foi bem orientado pelos nossos mentores a dar início aqui na casa. Então a gente está no processo de escrita, de organização, e é um projeto todo voltado a esse bem-estar, voltado à alimentação como base de um bem-estar integral, né? Tanto emocional, quanto mental, quanto espiritual. Então, eu queria deixar aqui registrado na Quinta Jornada Universalista, né, o início desse projeto, e que próximo ano a gente vai estar trazendo esse projeto escrito, né, dentro de todos os parâmetros acadêmicos necessários para que a gente possa colher os resultados da melhor forma, para que a gente possa conseguir fazer as observações da melhor forma, para que a gente possa chegar às conclusões e aos resultados. Então, próximo ano a gente vai estar trazendo esse projeto, que está em processo de construção aqui na Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual. E na próxima jornada, se tudo der certo, e vai dar, a gente vai estar trazendo esse projeto e compartilhando com todo mundo na próxima jornada. Então, é um projeto da qual o senhor faz parte. A gente recebeu orientações e é isso. Queria deixar registrado, queria agradecer a sua presença, essa aula enriquecedora. E vou ter que estudar de novo e ver tudo de novo para conseguir fazer as anotações, porque foi muita informação. E queria agradecer a todos que estão assistindo, dizer que a gente está de volta às 14 horas. E queria agradecer ao Dr. Jonas, mais uma vez, por contribuir com o nosso evento. Oi? Doutor Jonas, o senhor está vendo meu áudio pela live ou pelo Meet? Doutor Jonas, o senhor está vendo? Sim, eu estou vendo aqui pela live. Eu vou aumentar. Porque está dando um delay. Oi, agora eu consigo te ouvir? Você está ouvindo pelo Meet? Agora eu estou ouvindo. Agora Posso tá falar em tempo uma real. coisa aqui? Posso falar uma última coisa? Sim, com certeza. Só para responder aqui, o Sebastião Camargo entrou aqui, ele falou que ficou 72 horas consumindo o mesocarpo do babaçu enquantado, que a gente chama de maná. E logo a gente vai ter esse mesocarpo aqui para os grupos. E também o Joaquim Alves Figueiredo perguntou se a exposição solar tem que ser feita sem filtro. Tem que ser feita sem filtro. O bloqueador solar, mesmo aquele 15, fator 15, fator 20, ele bloqueia 90% dos raios ultravioletas. E aí dificulta, não quebra a molécula e você não tem vitamina D. Tá certo? A Pamela perguntou se a dieta cetogênica é variável. Ela já ouviu falar que as células cerebrais não conseguem produzir energia a não ser pela glicose. Pamela, a dieta cetogênica é variável, tá? Na verdade, a cetogênica, assim, 40% de carboidrato ela é considerada low carb, aí vai diminuindo, 30, 20. Quando ela chega por volta de 10, por aí, ela é considerada cetogênica, quando você bota muita gordura, tá? As pessoas acham que dieta cetogênica que é muito ruim para o cérebro, porque o cérebro não só consegue consumir glicose, isso não é verdade. As células cerebrais, elas conseguem quebrar
pedaços de metabólitos de gordura que nós chamamos corpos cetônicos e elas quebram muito bem, tá? Pessoas que fazem dieta cetogênica melhoram, inclusive, da visão, porque oxigena melhor e a glicose em excesso produz muito resíduo tóxico de oxigênio, que a gente chama isso de radicais livres de oxigênio, tá? Então, a dieta cetogênica varia um pouquinho de acordo com a quantidade de carboidrato. O Jordânio Falcão perguntou se é verdade que o leite todos os dias prejudica a saúde. Olha, Jordânio, o que acontece é o seguinte, países que mais consomem leite, como a Suécia e a Suíça, eles são mais ricos em osteoporose. E países que menos consomem leite, como na África, não tem muitos índices de osteoporose. Então, realmente, o leite ele é prejudicial. Essa história de cálcio para os ossos, a gente tem outras fontes de cálcio. Se tomarmos vitamina D, a gente vai absorver mais cálcio dos outros alimentos. E o leite, ele tem a lactose, que é um carboidrato que quebra em glicose e galactose, e aí a gente precisa de uma enzima, e muita gente não tem essa lactase. E também o leite de hoje tem muita proteína, que chama de caseína, que tem uma dificuldade extrema de digestão. E quando você não digere muito bem uma proteína, quem vai digerir são as bactérias. Então, cresce outras bactérias dentro do seu corpo para digerir aquela proteína. E aí ela gera muita amônia, e aí pode estar gerando os processos respiratórios, as alergias, tá? Pode estar gerando as doenças inflamatórias, tá certo? Então, o leite em excesso é muito ruim. Muito obrigada, doutor Jonas. Eu queria lhe agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui com a gente. Obrigada pelas informações, pelas orientações. Espero que muitas pessoas assistam essa aula, porque foi incrível. E espero que mais e mais vezes o senhor possa retornar aqui à casa, trazendo esse conhecimento para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer ao Maurício, ao Manu, ao Bruno e o pessoal aí do Caos, pessoas maravilhosas. Essa, assim, faz parte da minha família, esse pessoal daí. São pessoas alegres, universalistas, tolerantes. Isso é bom. Muito obrigado a todos, eu estou à disposição. Que agradece. Agora a gente vai finalizar, vou trazer uma apresentação musical para vocês. E a gente retorna às 2h com uma mesa redonda, que vai ser também muito interessante e vai abordar toda essa questão da saúde e do bem-estar integral. Que sopram e abrem portões com chaves que não se copiam. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Me ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz. Sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquila onde for, paciente, confiante, intuitivo. Faço de mim parte do segredo do universo, junto a todas as outras coisas as quais admiro e converso. Preencho meu peito com luz, alimento o corpo e a alma. Percebo que no não possuir se encontram a paz e a calma. E sigo por aí viajante, habitante de um lar sem muros. O passado eu deixei nesse instante, com ele os meus planos futuros pra seguir. Sendo
sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que